Graça e paz a todos os irmãos que estão conectados conosco nesta manhã, quando nós retornamos aos ensinamentos de Jesus Cristo através do Sermão do Monte, no capítulo 7 do livro de Mateus, dos versos 1 ao verso 7. Jesus nos ensina mais uma vez a orar, quando ele diz: pedi, buscai e batei. Queridos, não é a primeira vez que Jesus fala a respeito da oração no Sermão do Monte. Ele já nos advertiu contra a hipocrisia dos fariseus e contra o formalismo dos pagãos. E nos deixou a melhor oração, que é a do Pai Nosso. Agora, ele completa o assunto ensinando-nos outros aspectos importantes acerca da oração. Na aula de hoje, nós vamos nos ater em 3 princípios básicos da oração. Primeiro, quem é o Deus a quem oramos? O segundo, são os princípios da oração. O terceiro, a regra áurea da oração e, posteriormente, uma conclusão. Esses são, então, os principais ou os princípios básicos que eu preciso saber, ou que nós precisamos saber ou seguir, para que Deus possa ouvir e atentar para as nossas necessidades. O primeiro aspecto, então, eu preciso saber quem é o Deus que eu oro. Vejamos então, meus amados, partindo do princípio de que eu preciso saber quem é o Deus que eu oro. É interessante sabermos que em nossos dias a oração é um assunto muito explorado e muitas vezes mal interpretado, produzindo muitos males para a vida pessoal, familiar e, consequentemente, a vida eclesiástica. Podemos, meus amados, assim dizer que as pessoas têm uma visão distorcida concernente à oração, porque têm uma visão distorcida a respeito de Deus. Esta é a grande verdade. Infelizmente, muitos têm invertido os valores acerca de Deus. O que é isso? Eu determino, eu ordeno e Deus vai fazer. Que evangelho é esse? Como ousam dizer que dá ordem a Deus e Ele cumpre? Onde nós estamos, irmãos? Esse é o evangelho do poder não de Deus, mas do homem. A impressão que eu tenho e que devemos ter nessas expressões é que para estas pessoas é que Deus é exatamente assim. Não, Deus não é assim. Para outras pessoas, Deus se parece com um administrador de empresas que vai distribuindo tarefas, responsabilidades e recompensando as pessoas. Agora, para outros, Deus é como aquele velhinho chamado Papai Noel, que recompensa aqueles que se comportam durante todo o ano. E por outros, Deus se parece com o Deus gênio da lâmpada maravilhosa, que está sempre pronta a realizar os 3 pedidos na hora exata que esfregamos a lâmpada. Não. Eu preciso direcionar a minha oração. Eu não posso orar aleatoriamente. Isto é, lançar minhas palavras ao léu, lançar palavras ao ar. Não. Eu preciso direcionar a minha oração. A palavra de Deus nos dá essa direção, nos dá um caminho a perseguir. Vejamos. Jeremias 33, verso 3. O Senhor diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está dizendo: fala comigo, direcione a sua fala para mim. Em Oséias 6,33, o profeta 6,3, o profeta vai nos dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ou seja, a Deus. Ou seja, não é apenas nós conhecermos o Senhor e deixarmos o Senhor de lado, não.
devemos prosseguir buscando, devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor deixa para nós, para esse tempo. Jeremias, ainda no capítulo 29, verso 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus manda que nós o busquemos. Agora ele coloca, para que nós o achemos, ele coloca uma condição: buscá-lo de todo o nosso coração. Eu posso resumir, meu amado, que quando eu conheço o Deus a quem eu oro, eu não determino nada, eu não ordeno nada, muito pelo contrário, eu vou estar na dependência dele. Amém? Segundo aspecto, são os princípios da oração. Há um grande teólogo chamado Martin Lloyd-Jones, protestante da linha calvinista do país de Gales, atuante durante todo o século XXI, ou seja, até o período do século XXI. Ele deixa uma expressão que chama muito a nossa atenção. Ele diz assim: não sou capaz de imaginar declaração melhor e mais animadora ou mais consoladora com a qual possamos enfrentar todas as incertezas do que aquela que está contida na palavra de Deus no Sermão do Monte. E ele diz a expressão: temos um relacionamento com Deus. Quando eu direciono a minha oração para o Senhor, eu me relaciono com Ele e Ele comigo. Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós, mas é preciso que nós o busquemos, é preciso que nós direcionemos a nossa oração a Ele. Ele quer nos ouvir, Ele quer até mesmo responder às nossas orações, nossos pedidos. Irmãos, Deus se relaciona conosco e por isso somente a Ele precisamos direcionar a nossa oração. Ele dá um desdobramento nesse segundo aspecto quando ele diz assim, que é bom saber que temos um relacionamento com Deus. E ele deixa um exemplo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, um texto muito conhecido nosso que diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele diz: eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Eu sei que Deus se relaciona comigo, meu amado. Todavia, eu preciso ter um relacionamento com Ele também. Eu preciso fazer com que Deus possa cada vez mais se relacionar comigo através da minha demonstração de um relacionamento com Ele. E esse relacionamento com Deus precisa ser persistente. É por isso que o Senhor diz: pedi, buscai e batei. Eu não posso apenas pedir, não. Eu preciso buscar também. Eu preciso bater. A palavra de Deus lá no livro do Apocalipse diz que se nós batermos a porta do Senhor, Ele nos ouvirá, abrirá a porta e nós vamos entrar e cear com Ele e Ele conosco. Eu preciso não só pedir, mas também preciso bater, preciso buscar. Também o relacionamento com Deus se estende a todas as pessoas. Há um texto na palavra de Deus que diz: pois todo aquele que pede, recebe. Nesta oração, todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O relacionamento com Deus, então, eu posso entender que ele é estendido a todos os que querem ter esse relacionamento com Ele.
Mas entendo também, meus amados, que quando nós vemos o desdobramento desse segundo aspecto, quando ele diz que é bom saber que Deus nos atende conforme a sua vontade. Não é do jeito que nós queremos. Muitas vezes nós queremos que seja do nosso jeito, mas não é assim. Podemos partir então do princípio que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Jesus exemplifica este princípio com a parábola do pai de família, que o filho, ao pedir pão ou peixe para saciar sua fome, ele é capaz de dar uma pedra ou uma serpente. Está lá no capítulo 7, dos versos 9 a 11, que diz exatamente assim: Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Esta é a palavra que o Senhor deixa para nós. Devemos então ter o coração profundamente grato a Deus. Por isso, por essas coisas, aprendo que ao direcionar a minha oração a Deus, preciso estar ciente que Ele vai fazer o melhor para mim. Muitas vezes, Deus fecha a porta em nossa cara. Embora no momento não pareça ser legal, ficamos felizes, infelizes, insatisfeitos e até revoltados. Mas, neste momento, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, está vendo quais são as dádivas boas para nós e as que não são. Outro desdobramento está no problema criado na oração. A oração descabida. O que é isso? E eu vejo então da seguinte forma: se necessito informar os meus pedidos a Deus, para quê? Para que Ele saiba? Então este Deus é pequeno demais. Se Deus já sabe, por que orar? Precisamos aprender com Austin que a oração não transforma Deus, mas sim aquele que ora. Austin, teólogo, lhe diz: a oração não transforma Deus, mas sim aquele que ora a Deus. John Stott diz: portanto, na oração, nós não persuadimos a Deus, mas antes persuadimos a nós mesmos, a nos submetermos a Deus. Esta é a filosofia de John Stott. Não persuadimos a Deus na nossa oração, mas persuadirmos a nós mesmos, a nos submetermos ao Senhor. Eu aprendo, portanto, que a oração não é descabida. Pelo contrário, é a maneira como Deus escolheu para expressarmos a nossa consciente necessidade e a nossa humilde dependência dele. Tiago, capítulo 4, verso 2 diz assim: nada tendes, porque não pedes. Nada tendes, porque não pedes. Em outra palavra, ele diz: não recebe porque não sabe pedir. Muitas vezes nós queremos pedir algo que está fora do nosso alcance, algo que talvez vai trazer problemas para nós no futuro. Mas Deus, como falamos, na sua infinita sabedoria, Ele está vendo o melhor para nós. Ele está procurando, ou seja, está separando o que é melhor para nós, para que nós não venhamos sofrer lá na frente. Outro aspecto que nós vemos na nossa lição, que é
esse tema oração é desnecessário. Por que desnecessário? Muitas vezes nós relacionamos o fato de pessoas não crentes que alcançam progresso na sua vida. Nós relacionamos com, às vezes, a situação que nós estamos vivendo. Deus sabe o que nós precisamos. Ele mesmo diz que antes de nós pedirmos, antes de nós colocarmos as nossas necessidades diante dele, ele já sabe o que nós precisamos. Mas muitas vezes nós queremos coisa grande demais, coisa que nós não vamos suportar, talvez, mas nós queremos. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim: Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. O que devemos aprender então com isso? Aprender que nós devemos fazer diferença nas bênçãos de Deus como Criador de todos, e também nas bênçãos de Deus como Deus Pai para os seus filhos. Deus criou a todos, e tudo que Deus colocou está na possibilidade de todos. Porém, Deus tem algo muito melhor como Pai. Tem algo muito grande, muito melhor, algo precioso para os seus filhos. Isso é que devemos fazer. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 12 e 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O maior tesouro, a melhor bênção, a maior bênção é esta, a bênção da salvação. Eu posso ter um carro importado, uma big casa, uma casa de praia, eu posso ter muito dinheiro, eu posso ter uma conta bancária cheia, eu posso ser um abastado na vida, progresso na vida, mas ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não adianta eu ter fortunas, eu ter riquezas, se eu não tenho a maior bênção, que é a salvação, através dos méritos de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Outro ponto que nós vemos é acerca da oração improdutiva. Eu orei para passar numa entrevista de seleção de emprego, mas não fui contratado. Eu orei para ser curado de uma enfermidade, mas continuei doente. Então, para que orar? Se Deus não responde conforme solicitei, para que orar? Se Deus não responde da forma como eu quero, como eu solicitei. Não, Deus não é assim. Deus não trabalha dessa forma. Deus não faz assim. Deus não é marionete. Deus não é um boneco. Não. Eu aprendo, meus amados, que a oração é necessária sim. Agora, Deus atende a quem Ele quer. Se nós olharmos, quando Jesus vai àquele tanque de Siloé, o texto bíblico diz que ali tinha muitas pessoas doentes, muitas centenas de pessoas doentes, mas Deus curou apenas um. Ele faz o milagre, Ele opera na vida de quem Ele quer. Aprendo que a oração é sim necessária, ela é necessária. Agora Deus atende a quem Ele quer. Repito o que Tiago diz: não recebemos porque não sabemos pedir. Nós pedimos mal. Meus amados, vejam essa questão. Deus não atende o que eu quero. Não é o que eu quero. Veja o que aconteceu com Moisés. Moisés andou com Deus. Moisés falava com Deus frente a frente. E ele pediu a Deus para entrar na terra prometida.
Deus não atendeu. E tantos outros que andaram com Deus, que conviveram com Jesus, andaram com Jesus, e nem a todos Jesus fez o que eles queriam. Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, lá no jardim do Getsemane, bom é ficarmos aqui, Senhor. Vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para nós, no caso, uma para Moisés, outra para Elias. Jesus mandou que ele se afastasse dele. Falas como totalmente fora de si. Aprendo, meus amados, que se orarmos, por exemplo, pelo pão de cada dia, não é porque tememos morrer, eu temo morrer de fome, não, mas é porque eu sei que o pão vem de Deus. Se nós oramos pelo pão de cada dia, nós devemos orar pensando exatamente disso. Não é porque eu vou morrer de fome, eu não vou morrer de fome, mas eu preciso orar sabendo que o pão vem do Senhor. E a terceiro aspecto desses 3, o terceiro aspecto é a regra áurea. Quando ele diz assim: esta é a regra, meu amado. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei. Gandhi dizia uma coisa muito importante. Ele diz assim: toda a mudança que eu desejo que aconteça, ela precisa começar em mim. Tudo deve partir de nós. Se eu quero ser amado pelas pessoas, eu preciso amar também. Eu preciso fazer com que aquilo que eu quero, que eu gostaria que acontecesse na minha vida, eu preciso fazer o mesmo com aqueles que convivem comigo. A regra é como uma estrada de mão dupla. Um vai, outro vem. Certa mãe disse para seu filho: filho, se alguma vez você quiser fazer algo para alguém e não souber se é certo ou errado, então feche os olhos e pense que você é o outro. Se você um dia pensar em fazer algo para alguém e não sabe se é o certo ou errado que você está fazendo, feche os olhos e pense que você é aquele alguém, que você é o outro. Concluo, meu amado ou amados desta manhã, certo de que precisamos tomar consciência das seguintes verdades. Acerca da nossa necessidade, devemos pensar que não somos autossuficientes, precisamos de Deus. Em segundo lugar, precisamos pensar de que Deus é nosso Pai. Isto é, requer obediência e submissão à sua obra perfeita e agradável, a sua boa vontade, que é perfeita e agradável. Precisamos também estarmos conscientes de que Deus nunca erra. Isto requer de nós satisfação e contentamento no Senhor. Precisamos também pensar nesse aspecto: qual é a vontade de Deus? Isso requer de mim e de você conhecimento da palavra. Eu só posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida se eu me debruçar na palavra dele. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. E o outro aspecto é a oração. Ela requer fé. O autor dos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o fundamento firme das coisas que nós esperamos. O que nós esperamos no futuro? Esperamos que o cumprimento da promessa do Senhor venha a cada um de nós, aconteça a cada um de nós.
que é de que um dia estaremos para todo sempre com o Senhor. Uma coisa, como diz lá, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos um futuro assim. Porém, ele diz, continua dizendo o autor aos Hebreus, que é também a prova das coisas que não se veem. Esta é a grande verdade. A prova das coisas que não se veem. Se nós olharmos para o livro de Carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver exatamente isso. O que eu vejo não é. Se eu vejo, não é prova nenhuma. Porque eu vejo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Então nós precisamos ter uma coisa na nossa mente e no nosso coração, que é conhecer a vontade de Deus. A outra é nos humilharmos diante do Senhor e expressarmos a Ele a nossa confiança. E por último, o amor a Deus, a igreja, a obra evangelística. Todas essas coisas são base da nossa motivação. Aprendo, meus amados, que eu não vou à igreja apenas por ir à igreja. Eu preciso ter um compromisso com o Senhor. Eu preciso estar alinhado com o Senhor. Eu preciso estar seguindo o Senhor de uma forma a crermos de que a única maneira de nós estarmos dentro da sua vontade é de expressarmos nosso amor a Ele, expressarmos nosso amor à sua igreja e expressarmos o nosso amor à obra evangelística. É como ele diz, estas são a base da nossa motivação. Eu jamais teria motivação em ir à igreja, em estar na igreja, se eu não amasse a Deus em primeiro lugar. Se eu não fosse despertado para amar a igreja do Senhor. Se eu não fosse despertado para amar a obra evangelística do Senhor. É a única forma de nós povoarmos o reino dos céus. É nós amarmos a Deus, amarmos a obra dele, amarmos a igreja dele, e assim, através deste amor a essas coisas, outras vidas serão alcançadas. É como eu falei lá em cima, no início, que Deus, as coisas do Senhor, elas vêm para todos. Vêm para justos e injustos. Ou seja, vêm para maus e bons. Mas as coisas boas, Deus faz separação do justo e os injustos. Então que nesta manhã você possa ter compreendido a nossa fala, a nossa aula, e tomar um posicionamento diante de Deus, entregando a sua vida ao Senhor, dizendo: Deus, eis-me aqui, faça de mim a tua vontade. Eis-me aqui, faça de mim o que tu queres. Mas para que eu faça essa oração, eu preciso estar com meu coração aberto. Eu preciso estar com meu coração pronto a deixar Deus trabalhar nele. Eu preciso deixar Deus arrancar o coração de pedra que porventura exista dentro de mim e colocar no lugar um coração de carne, um coração que Deus possa moldar de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Ele quer, da forma como Ele quer que eu seja na sua obra aqui neste mundo. Quero encerrar quando Deus, Jesus Cristo,
olha para mim e para você, e olha a situação que nós estamos vivendo nesse mundo. E ele se volta então para o Pai e diz: Senhor, eu sei que eles estão sofrendo, que eles estão passando maus momentos lá no mundo, mas eu não peço ao Senhor que os tire de lá, porque eu preciso deles lá. Eles são aqueles que vão conduzir pessoas ao nosso reino. Eles estão lá porque eu preciso que eles preguem a palavra a toda a criatura, a todas as pessoas. Mas eu quero te pedir, meu Pai, uma coisa: livra-os do mal. Livra-os do mal. Não deixe que nenhum mal os alcance. Guarda-os do mal. Essa é a oração de Jesus para mim e para você. Que Deus possa nos abençoar, possa abençoar a sua vida, e que você realmente tenha um coração segundo o coração de Deus. Amém. E glória a Deus.